Antigo Testamento. O dízimo foi mencionado na Bíblia a primeira vez em Gênesis 14:20. Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, não porque foi pressionado ou por mandamento, mas de livre espontaneidade, ou seja, um gesto de gratidão pela vitória obtida no resgate do seu sobrinho Ló. Lembrando que Abraão deu o dízimo dos despojos, conforme Hebreus 7:4. Em Gênesis 28:20, Jacó fez um voto ao Senhor que, se fosse com ele na jornada empreendida, fuga de seu irmão Esaú, e o abençoasse, dando pão para comer, roupa para vestir e um retorno em paz para a casa de seus pais, ele comprometeria com Deus espiritualmente e de tudo certamente lhe daria o dízimo. Veja que o Jacó fez um voto, o que significa que não era uma obrigatoriedade, não era ainda um mandamento. Desde cedo, Deus tem revelado ao homem que ele é apenas um mordomo de tudo que tem e que Deus é o provedor de todas as coisas. Falaremos agora sobre o dízimo como mandamento. Em Êxodo, o dízimo toma uma nova roupagem. Com caráter legal, se torna um mandamento, que não poderia ser quebrado. Uma tribo escolhida para apresentar todo o povo para Deus, que era o sacerdócio, dependeria das ofertas das outras tribos para sustento próprio das suas famílias e também do forasteiro, das viúvas e órfãos dentre o povo. A repreensão de Deus em Malaquias é a mais explícita em toda a Bíblia, quando negligenciavam o dízimo, conforme Malaquias 3:8-10, que diz: Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Realmente, roubava ao Senhor, negligenciando o mandamento. Veja também o dízimo dado por herança aos levitas, o livro onde as tribos são contadas, né? Livro de Números 18:24, você vai ver sobre isso aí. A lei sobre as dízimas da terra, do gado e do rebanho, lá no livro de Levítico, capítulo 27, do 30 ao 33. Os dízimos dos dízimos dados pelos levitas, também está em Números 18:26. Deviam apresentar seus dízimos no lugar escolhido por Deus, Deuteronômio 12:11. Você pode ainda ver sobre a questão do dízimo em Amós 4:4, quando Israel dizimava de 3 em 3 dias e não eram abençoados. Por quê? Porque não converteram. Veja que existe ainda um outro fator para que as pessoas possam ser abençoadas. Em Samuel 8, do verso 15 ao 17, primeiro de Samuel, era cobrado o dízimo adicional para fins seculares, que era o dízimo para os oficiais do rei. Esdras e Neemias também falam sobre o dízimo, restabelecendo o seu sistema caído em desuso. Está escrito em 2 de Crônicas 31, verso 5. A observação no Antigo Testamento em relação ao dízimo que é importante de se dizer que Abraão foi abençoado para dizimar, e além disso, dos despojos. Jacó queria as bênçãos para ser dizimista, e todas as tribos de Israel eram abençoadas para depois dizimarem, o que não significava nada em relação a tudo aquilo que eles já tinham recebido antes. Eles iam dizimar 10% e teriam em mãos toda a terra para plantar, colher e alimentar os seus rebanhos, quando se tratava de uma terra que manava leite e mel. Infelizmente, hoje se prega que você tem que dizimar para ser abençoado, isto não reconhecendo a realidade material das pessoas. Ao invés disso, o povo já era abençoado para dizimar. Daí a pergunta: se não tem de antemão condições para dizimar, então nunca será abençoado? Uma concepção deturpada das pessoas legalistas, né? É como aquela brincadeira: quem tem põe, quem não tem tira. Se você não tem, você vai tirar, né? E se você nunca tem para dizimar, então você não vai ser abençoado. Então você já é abençoado para dar. E inverteram
a pregação, né, desse tipo de mandamento pregado no Antigo Testamento. O gafanhoto de Joel 1, verso 4, jamais poderia alimentar do dinheiro ou dos bens materiais da atualidade, mas sim das lavouras das quais dizimavam e da pastagem da qual alimentavam seus rebanhos. Os gafanhotos cortador, migrador, devorador e o destruidor, conforme as suas espécies, eram assim mencionados pela sua atuação deles numa seara, explicando sua total destruição. Quando os gafanhotos cobrem o céu e obscurecem o sol como num eclipse, estende-se por quilômetros sobre a terra. Em poucos minutos toda a folha e toda a haste são destruídas. Outros comem as cascas das árvores. O povo abre valas e acende fogueiras e queima monte de insetos. Mas esse esforço é completamente inútil. Uma terra devastada por gafanhotos leva anos para se recuperar, conforme Joel 1, 17 e 20. Seu voo é ouvido a quilômetros de distância como o crepitar de um incêndio. Hoje dizem que os cristãos que não dizimam, o Senhor envia estes gafanhotos sobre as posses materiais e a economia destes. Uma fantasia de quem não tem o devido conhecimento. Logicamente, podemos entender de forma simbólica que os recursos financeiros dessa pessoa irão de água abaixo. Não estamos falando mais de seara, logicamente, e dentro do contexto estamos falando sobre as economias, os recursos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o dízimo no Novo Testamento. Dizem que Jesus falou sobre o dízimo, e isso é verdade, mas Jesus disse sobre o dízimo para os escribas e fariseus, que ele os chamou de hipócritas, escrito em Mateus 23, 23. Pois enquanto dizimavam da hortelã, do endro e do cominho, negligenciavam dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Daí a advertência: fazei estas coisas, ou seja, praticai a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, se tratando dos dízimos. Certamente Cristo não só guardou a lei, mas pagou a pena completa pela quebra da lei. Podemos ainda mencionar o que Paulo disse em Gálatas 4, o livro que fala da lei da graça. Lá está escrito: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus viveu sob a lei e não sob a graça. Podemos ver Jesus na cruz, entre a lei e a graça. Jesus faz a ponte na sua morte vicária na cruz. Em nenhum lugar do Novo Testamento se fala no dízimo como mandamento. Ao contrário, a única forma de contribuição ensinada por Paulo aos cristãos foi citado em 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. E é importante notar que as bênçãos sacerdotais aos dizimistas no passado é mencionado também aos voluntários, na sequência deste versículo, 2 Coríntios 9, do verso 8 ao 15. Paulo também fala da superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao Levítico em todo o capítulo 7, de Hebreus, e ministrando sobre o dízimo conclui em 7,18 da seguinte maneira: portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Aqui vimos que foi cancelado por sua fraqueza e inutilidade. Ele ainda utiliza das coletas para atender as necessidades das igrejas em Atos 11, 27 e 30, Romanos 15, 26 e 1 de Coríntios 16, verso 1 e 2. De outra forma, se fosse observado no Novo Testamento o dízimo, jamais os discípulos poderiam vender tudo o que possuíam e jogar aos pés dos apóstolos, porque na realidade se ainda era obrigatório o dízimo de tudo que venderiam, que tivessem vendido, deveriam contribuir sim com apenas 10%. Então, nós vimos que a oferta é muito superior ao dízimo, e que você pode tanto fazer voto para ofertar como para dizimar. Agora, podemos concluir da seguinte maneira: com tudo isso, nós poderíamos entender que o melhor ensino é, sem sombra de dúvida, a transparência aos ensinamentos bíblicos, o que nos traz tranquilidade, paz interior
e um sentimento de dever cumprido. Poderíamos ainda utilizar a sabedoria como meio de informação quando fizermos apologia ao dízimo. Exemplos. Na vida prática, o que temos visto são bênçãos abundantes a todos aqueles que dizimam por fé e por gratidão a Deus. Ou seja, dizimam não esperando em troca, não fazendo, segundo a linguagem caipira, uma catira com Deus, porque Deus não negocia com o homem. E podemos lançar mão daquilo que foi operante no passado, como sábia providência de Deus para a estruturação de um povo com promessas de bênçãos espirituais, físicas e materiais. Meu amigo, se você é um dizimista, continue sendo, mas como um gesto e um ato de gratidão por tudo aquilo que Deus te deu. Não pense jamais que dizimando ao Senhor, Ele tem a obrigação de te abençoar, como algumas mensagens que hoje são pregadas em várias denominações. Não é assim, a Bíblia não ensina desta forma. Até porque não é mais como um mandamento e por isso não tem força de lei para que possa vigorar, e você pode fazer um teste nas variadas denominações e comprovar o que eu estou te dizendo. É isso aí, que você possa dedicar aos estudos bíblicos cada dia mais e aprender um pouquinho, do que nos ensina a palavra de Deus. Um grande abraço ao nosso querido ouvinte. Fiquem com Deus.